Olha só, uma proposta de emenda à Constituição quer alterar a composição do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, a proposta proíbe que membros do STF na Corte Eleitoral, ou seja, que membros do STF também ocupem a mesma posição lá na Corte Eleitoral. Atualmente, o STF tem 3 vagas diretas e o direito de indicar 2 nomes, né, para o TSE. O texto retira, então, do STF o poder sobre 5 das 7 vagas do tribunal. No lugar, o projeto daria poder ao Congresso de escolher 4 das 7 vagas de ministros, 2 para a Câmara e 2 para o Senado. Ou seja, os congressistas seriam os responsáveis por determinar a maioria da composição do TSE, Eduardo Costa, que julga, é bom que se fale, causas eleitorais, muitas vezes envolvendo os próprios políticos. Bom dia. Bom dia. Ô, Júnior, no mundo ideal, nada mais óbvio, digamos, construtivo, que uma casa da política indicar aqueles que vão decidir questões políticas, porque são afeitos à coisa. Só que nós vivemos no mundo real. E no mundo real, eu já falei aqui umas 10 vezes, vou repetir mais uma, um coronel daqueles nordestinos, que ficou no Congresso 200 anos, contou para um amigo meu que me contou, lá no plenário da casa, uma reunião conjunta das 2 casas, ele falou, tá vendo isso aí, ó? 513 deputados, 81 senadores, estou vendo. 20% aí são bem intencionados. Lutaram lá, ganharam seus votinhos, vieram para cá sonhando em fazer uma revolução social, mudar o mundo. Descobrem logo que serão massacrados pelo sistema e vão passar 4 anos aqui frustrados e às vezes deprimidos. E os outros 80%, ele falou, 40% são incapazes. Não sabe direito o que está aqui. Vovô mandou, papai mandou, e eu vou arrumar umas verbas, que fica bonito lá na minha região. Chegou lá, eu sou deputado, todo mundo me trata bem e tal. E os outros 40% são capazes de qualquer coisa. Esses mandam no Congresso. Se você buscar depois da Constituição de 88, João, nós estamos falando de 22 com 24, 46 anos, não é isso? É, né? 46 anos. 10 pessoas mandaram no Congresso. 8 delas do Nordeste. Então, é o seguinte, como é que você vai dar para o Congresso o privilégio? Eu também acho que devia tirar do ministro do STF de lá. Também acho. Para não misturar as margens. Cada vez que eu vivo, mais eu fico convencido de que tudo quanto é coisa ligada à justiça, corte de justiça, devia ser a formação de uma lista tripla ou quíntupla e o governante escolher entre aqueles. Fora disso, o sistema parece que foi feito para poder esmagar. E eu não posso deixar de falar mais uma vez, eu não posso morrer sem ver um governador de Minas Gerais, por exemplo, ter as suas contas rejeitadas e ter que se explicar à justiça pelo nosso Tribunal de Contas. Entendeu? O que eles querem fazer no TSE, mal comparado, é o Tribunal de Contas. As vagas são da Assembleia. Todo mundo já sabe quem é a próxima vaga, é do Alencarzinho que está na fila. Entendeu? A última seria do Sávio, mas o Agostinho, que era o presidente da Câmara, eu vou querer, foi. E assim vai. E cada governador põe um lá e vira uma ação entre amigos. Travassos, eu vou mal resumir aqui, mas basicamente tira-se então o poder do STF no TSE, mas dá o poder para o Congresso. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Bandeira, bom dia à bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Gente, são as aberrações nesse país, né? Então, assim, o cara que vai ser julgado por um juiz vai indicar o juiz que vai julgar ele. Gente, pelo amor de Deus. E o pior, eu fico pensando no efeito cascata e nos tribunais regionais. Isso. É a Assembleia que vai escolher aquele que vai analisar o processo eleitoral daquele que foi indicado. Quem indicou vai falar para ele, eu tô com um probleminha lá e resolve isso para mim. Então não tem, para mim é muito difícil entender eles não estão preocupados com o cidadão brasileiro, com o dia a dia do cidadão brasileiro. Nós estamos falando de disputa, né, entre esses poderes em função do controle das emendas, do controle das decisões. E no fundo, o nosso cotidiano não está mudando, porque isso aqui é uma disputa entre poderes, onde eu estou fazendo o seguinte: eu vou colocar o meu coleguinha porque ele vai aliviar a mão na hora que eu precisar, porque ele foi escolhido por nós. Então, desculpa, esses caras estão legislando para eles, não para o povo. E, infelizmente, mas o senhor concorda com as decisões do STF? Não, gente, com esse processo eu não concordo, mas eu, quando vejo um tipo de jogada para tomar poder, né, e a meu favor,
Eu não posso compactuar com isso. Não acho constitucional. Ô, Júlio, eles vão tirar o cachorro bravo do galinheiro, porque ele mata as galinhas, e vão botar raposo que come as galinhas. É isso. Marcelo da Fonseca, sua percepção sobre esse projeto aí. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. O judiciário precisa de mudanças. E a justiça eleitoral também precisa de mudanças. Então, a gente está vendo o Congresso, né, se movimentar para conseguir ter esse poder maior. Só que a gente vai trocar um problema por outro. Porque qual que é o problema hoje? Hoje um presidente indica um ministro. Aquele ministro indicado, ele fica o tempo inteiro devendo favores ao presidente que indicou. E aí é muito difícil você ver algum ministro do Supremo ir contra o que o presidente que indicou ele em alguma decisão, em alguma ação. Isso aconteceu lá atrás, quando Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo Lula, julgou o mensalão. Depois disso, parece que tanto a presidente Dilma, quanto o presidente Bolsonaro, quanto agora o presidente Lula, eles estão tendo uma relação mais próxima e estão indicando pessoas da confiança deles. Quer dizer, o presidente Lula indicou o advogado de defesa dele, o Cristiano Zanin, indicou um dos parlamentares que era mais próximo dele, né, o Flávio Dino. Então, tem um problema aí. Só que tirar essa função do presidente e passar para o Congresso, você só vai estar transferindo o problema. Porque a partir de agora os ministros vão estar devendo favores aos deputados e senadores. Então, isso não vai resolver o problema. Agora, é inegável que alguma coisa precisa ser feita, alguma reforma, alguma mudança na justiça eleitoral e no Supremo precisam ser feitas. Porque o que a gente descobriu esse ano, gente, é que o Alexandre Moraes, que era presidente do TSE e ministro do Supremo, ele trocava figurinha com ele mesmo. Ele mandava um ofício pedindo TSE para investigar alguém que ele queria investigar com o ministro Supremo. Os assessores dele nas duas casas constrangidos de ter que armar o que ele queria. Então a gente viveu uma situação bizarra no Brasil, que é o ministro do Supremo e o presidente do TSE misturando as funções. E isso não é justiça. Então a partir daí ficou muito claro que a gente precisa de alguma mudança. Só que passar isso para o Congresso, a gente vai estar só transferindo o problema. Daqui a pouco a gente vai ver o presidente do Senado ou o presidente da Câmara indicar o ministro e o ministro fazer tudo que o presidente do Senado e da Câmara querem. Então, eu concordo com a necessidade de separar as coisas, o TSE ter um grupo, o Supremo ter outro grupo, mas entregar o poder para o Congresso vai ficar pior ainda. Ô Rita Mundim, para a gente arrematar esse assunto, bom dia para você. Que tragédia, hein, Júnior? Somos reféns, né? Somos reféns do sistema. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Resumo da ópera, temos que reformar, sim. Mas não só reformar a justiça, como reformar também a política. Nós precisamos de uma reforma política, porque quem manda no Brasil, de um lado, são os partidos e os donos dos partidos. Como o Eduardo falou, os donos dos partidos é quem indica esses 40% que estão dispostos a fazer qualquer coisa. E, por outro lado, o judiciário, a justiça não chega na ponta, a justiça não chega no chão de fábrica, a justiça não chega a nós. Seria extremamente democrático que o Congresso, que nós votamos, indicasse pessoas para o Tribunal Superior Eleitoral. Só que esse Congresso é uma armação. São empresas organizadas para faturarem para os partidos e para os membros desses partidos, com raríssimas exceções. Somos reféns e precisamos de uma reforma política e de uma reforma judiciária ontem. Ô Júnior, perdoe, eu tenho que dizer mais isso aqui, porque como é que a gente perde uma chance única de mudar de verdade? Eu fico triste. Agora, como a reforma que a Rita quer e que eu sonho não virá, porque eles é que teriam que fazer, eles não vão fazer, nós podemos fazer a nossa, Ju. Em 26, gente, daqui a 2 anos, tem eleição para deputado federal e senador. Entendeu, Júnior? Eu falo isso todo ano, começa a pensar agora num candidato bom. Ô, Eduardo, mas e o coeficiente eleitoral? Mas sabe o que me incomoda também? Algumas propostas que poderiam minimizar esse problema, por exemplo, foi aprovado no Senado e está sendo discutido na Câmara. A proposta que limita em 10 anos o período que alguém pode ser ministro do Supremo. É uma proposta positiva. Boa. Você evita que o ministro fique lá tanto tempo, crie E aí você aposenta ele para ele continuar recebendo, é isso? Não, essa questão de aposentar, de continuar recebendo, isso pode ser discutido também. Mas você tira um pouco o poder do ministro, porque ele não vai ficar ali pro resto da vida sendo... Só que isso já foi jogado na mesma vala comum. Esse é um projeto de briga de poderes. Então, no Brasil, tudo é reduzido e a gente deixa de avançar alguns pontos que a gente poderia.